Vamos lá, falar do lançamento oficial da chapa Lula-Alckmin. Lula presidente, Lula do PT e Alckmin agora do PSB. O ato foi em São Paulo, teve a presença de políticos dos partidos da coligação, presença da turma dos sindicatos, de artistas, e esconderam, viu, um pouquinho o vermelho no palco no qual Lula leu um texto por quase 40 minutos. Ele prometeu o fim das ameaças a outros poderes e fez muitas críticas ao governo Bolsonaro. O artigo 1º da nossa Constituição enumera os fundamentos do Estado Democrático de Direito. E o primeiro fundamento é justamente a soberania. No entanto, a nossa soberania e a nossa democracia vêm sendo constantemente atacadas pela política irresponsável e criminosa do atual governo. E nessa semana, Lula foi capa da revista Time. Ele foi chamado de líder mais popular do Brasil. Mas declarações dele sobre a guerra na Ucrânia, publicadas pela revista, foram muito criticadas. Lula é popular na imprensa estrangeira e nos institutos de pesquisa, mas segue distante do povo no Brasil. Uma das frases da semana foi: Lula sai na Time, mas não sai na rua. Em agenda na região de Campinas, aqui em São Paulo, Fernando Haddad chegou a confirmar que apenas 6 pessoas abordaram o petista num trajeto. Nessa caminhada curta que nós fizemos, da casa de uma companheira moradora aqui, estava apresentando a sua casa para o presidente, nós fizemos uma pequena caminhada. E nessa pequena caminhada, umas 6 pessoas abordaram o presidente Lula. 6 pessoas. Aliás, o presidente Bolsonaro foi hoje ao jogo de Flamengo e Botafogo em Brasília. Ouvi dizer, não tenho a confirmação, de que foi aplaudido pelas 2 torcidas. Eu queria ver o Lula lá no Nilson Nelson, em Brasília, no Maracanã, na Vila Belmiro, em algum estádio. Porque quando ele vai para a rua, o Lula, ele tem escolta armada. Olha, essas imagens circularam durante a semana aí nas redes sociais. É o presidente Lula chegando a um condomínio em Campinas e a gente vê ali os seguranças dele, seguranças do petista, portando arma. Tem uma submetralhadora na mão daquele ali com uma camisa azul claro, né? Tudo isso para intimidar um grupo que protestava contra o ex-presidiário. Um dos seguranças arranca uma faixa que estava num carro, Lula lixo. E quem também está um pouco intolerante é a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann. Vamos ver. Lula nunca mais! Por que você não vai embora? Saia! Você também nunca mais! Dá vontade de ir lá e dar um... Constantino, você viu o Lula por aí na rua? Não vi não, Lacombe, mas eu quero até fazer uma correção, porque ouvindo ali direito o Haddad, ele disse umas 6 pessoas. Ele não foi nem preciso, ou seja, deve estar inflando o número, né? Umas 6 pessoas é maravilhoso. Veja, é exatamente isso, Lacombe. Primeira coisa para a gente interpretar disso tudo, né? O body language, como a gente chama, não condiz com a narrativa. Nós temos o Lula favoritíssimo, um clima de já ganhou, entre aspas, alguns institutos cantando a vitória já em primeiro turno, e eles estão nervosos, né? Não é um clima tranquilo para os petistas. Aí o presidente vai lá, o ex-presidente não tem povo nas ruas, né? Mas ele consegue o quê? Consegue a patota, né? O consórcio, como diz o Fiuza, se mobiliza a seu favor. Então ele consegue ser capa da Time. A responsável, Chiara Nugent, é uma jornalista lá com seus 3.500 seguidores no Twitter, e agradeceu ao imitador de focas e ao Boulos, invasor de propriedade, né, pela entrevista. Entrevista aqui, obviamente, entre aspas. E o cara pega essa oportunidade, que cá entre nós não é tudo isso não, né? Ele acha que todo mundo ficou com inveja dele sair na Time, ele tem inveja de presidente que depois do 3º ano de mandato arrasta multidões nas ruas, isso eu sei. Mas a Time anda um tanto decadente aqui nos Estados Unidos, mas tudo bem, ele consegue uma vitrine, ele consegue a exposição e faz o quê? Dá um tiro de bazuca no pé, pega aquela submetralhadora lá e fuzila o próprio pé, né? Porque ele vai lá e consegue, no seu relativismo tosco, dizer que o Zelensky é tão culpado pela guerra quanto o Putin. Isso pegou muito mal aqui para a esquerda americana, porque nos Estados Unidos, por conta daquela narrativa falsa de que o Trump tinha conluio com os russos,
os democratas exploraram muito a questão da guerra e estão totalmente fechados com Zelensky, né? E demonizam Putin. Então, isso pegou muito mal. Mas por quê? Isso também foi um erro, né? Como dizem alguns por aí? Não, isso tem método. O Lula e o PT todo vem daquela época lá de narrativas de Império Estadunidense. Eles tomaram partido da União Soviética na Guerra Fria. Eles têm uma simpatia. É a Rússia do Putin, que quer resgatar a grandeza do Império Soviético, que sustenta, por exemplo, o regime cubano e o regime venezuelano na América Latina. Regimes esses apoiados pelo Lula e pelo PT. Então, muita gente tentou apagar essa lambança, dizer, não, foi um erro, eu não concordo. Não foi um erro, foi uma exposição da essência verdadeira do PT e do lulismo. E aí eu volto a dizer que ele, nessas semanas, ele está muito solto e fazendo esse tipo de coisa, expondo a sua verdadeira essência. E isso está levando seus companheiros ao desespero, porque o Alckmin, eles terem que engolir o Alckmin na campanha diz respeito exatamente a isso, enganar a classe média trouxa. E aí vem o Lula e começa a dar tiro no pé atrás de tiro no pé. Zelensky e Putin são tão culpados quanto, classe média consumista e fascista, tem que regular a mídia e rede social, e blá blá blá. Quer dizer, o cara tá ensandecido por aí, dizendo aquilo que ele realmente pensa, e está assustando todo mundo como deveria assustar, né? Porque o lulismo é assustador. Então, é curioso isso. Agora, é só uma última questão aqui, quando ele fala aqui do ataque às instituições, ou seja, a mesma ladainha do senhor Rodrigo Pacheco, né? A gente pode pensar em duas coisas. Primeiro, é um hipócrita, porque é a turma ligada ao PT, como o MST, que foi lá atacar de fato, né, o apartamento da Carmen Lúcia, da ministra, do Supremo. Foi o MST que partiu para o ato. Não foi o deputado Daniel Silveira, que não controla nenhuma célula terrorista e que não ataca, não joga uma pedrinha, né? Uma pedrinha no Supremo. Foi a turma ligada ao Lula. E o segundo ponto é o seguinte, é óbvio que ele não quer atacar o STF. Aliás, não podemos sequer deixar batido. Foi uma tirada do Luiz, da conta Oi Luiz, Luiz que esteve aqui na semana passada, que você até mencionou, Lacombe, que teve essa sacada, né? Parabéns ao STF no dia de hoje. Porque se tem alguém que é uma mãezona nesse país, é o STF para o Lula. Ô Fiuza, posso usar uma expressão de futebol? Porque a gente não vê o Lula nas ruas, né? E a gente viu o Ciro Gomes numa feira, né, de agronegócios, uma feira agrícola, e aí aquela velha expressão do futebol, o Ciro procurou o contato veio, nada a marcar, lembram lá da situação, mas o Lula não procura o contato, porque é difícil a gente entender o que se passa no Brasil nesse momento com o alegado, aí, o líder das pesquisas, tendo que se resguardar, ou não indo às ruas, ou quando vai às ruas é sempre com a turma dele, como a gente viu aqui, como eu vi pessoalmente no Pacaembu, uma turminha bem pequena, falando só para a claque dele. Tá tudo muito estranho, Fiuza. Eu posso interromper um Claro. segundo para fazer um pedido para o Fiuza? Eu queria que o Fiuza começasse o comentário dele com o comentário que ele fez essa semana sobre a arma do segurança do Lula. Pois é, porque o Lula veio com esse papo aí Ele está todo ensaiado, né, mal ensaiado, então é tudo artificial ali, aí tem essa história, né, das armas do Bolsonaro, a questão do porte e posse de arma, que é um dos pontos que o presidente Bolsonaro defende, e aí ele vem com, né, uma demagogia, né, uma cartilhinha mal feita, né, assim, até para contrapor essa plataforma, poderia ser mais efetivo e mais inteligente, mas ele veio com esse negócio, não, em vez de clube de armas, clube de livros, né? E aí foi isso, óbvio, né? Aparece ali, é claro que em torno do Lula, do petismo, o que existe é truculência, a gente sabe disso desde os acontecimentos em Santo André, a gente sabe disso desde do assassinato do Celso Daniel, a gente sabe que a violência ronda o PT. A gente sabe que existem, né, nas suas ações, e isso tudo foi sentenciado pela justiça, embora a gente esteja nessa tentativa de lavagem de memória e total, mas o que foi sentenciado pela justiça foram esquemas brutos, né, esquemas criminosos. E, evidentemente, que existe, né, e eu sempre coloco, né, Ana, que
pior do que o Lula e o lulismo, que o parasita, o que você espera dele é que ele vá parasitar. Pior do que isso é uma certa intelectualidade, né? Uma certa elite que recebeu instrução, que a sociedade deu tudo de bom, de saúde, de educação, de oportunidades, e fica aí fazendo essa bajulação de Lula, um ladrão condenado, né? É claro que a desculpa para dizer que o Lula não é um ladrão é muito frágil, né? Assim, porque uma medida do Supremo Tribunal Federal que disse que não era o juiz natural julgando, mas os crimes foram sentenciados e reconhecidos até terceira instância, até Tribunal Superior. Isso a revista Time tinha obrigação de assinalar, né? Não de colocar que é um homem que vem do exílio, né? Isso, assim, eu só quero dizer o seguinte, como já falei anteriormente, né? Se querem ser ardilosos, estão muito mal preparados, né? Até para fazer o mal, estão muito mal preparados. Então, diante disso, o Lula fez essa comparação ridícula, né? Se não, em vez de clubes de tiro, clubes de livros, né? Ditaram isso para ele. E ele aparece ali com aqueles homens armados, né? Hoje o Lula é um personagem obscuro, né? O Lula, ele é uma carranca. O Lula, ele está na sombra, né? Não tem como o Lula estar na luz. A sociedade não adianta. Você pode ter, infelizmente você tem, né, esse conluio de imprensa que já foi importante no Brasil, fazendo essa vista grossa para o que o Lula representou, com seu cartel de empreiteiros, com a sua brutalidade sobre as instituições. Olha, a literatura da Lava Jato, os livros estão aí. É um negócio assim que você... ali realmente, a única coisa pródiga, né, que você vê sair do petismo é aquela quantidade de esquemas. Assim, a gente viu muito a Petrobras por causa do Petrolão, mas tinha esquema em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é instituição. Usa fundo de pensão, usa sindicato, vai no BNDES, empodera, cria um multibilionário à luz do dia, tráfico de influência por tudo quanto é lugar. A quantidade de gente que foi caso de polícia no petismo, olha, os ministros todos, a própria Gleisi, o ex-marido dela, Paulo Bernardo, Guido Mantega, o presidente do BNDES, os diretores da Petrobras, já falamos, aqueles mais próximos, Bunlai, tesoureiros do PT, Vacari, Delúbio, isso tudo foi caso de polícia, isso tudo esteve em processo judicial e boa parte desses que eu falei como réus. Então, de fato, foi a propensão ao crime foi pródiga, né? Estou fazendo evidentemente uma ironia, e esse personagem não tem como, ele é isso. Ele é essa herança de delinquência, não tem nada mais para tirar do Lula, né? É claro que hoje você tem uma parte da sociedade que até... Porque qual é o truque, né, Lacombe? Se fossem só essas almas penadas do petismo, já tinha desaparecido. O problema são os cínicos. O problema é justamente a revista Time. O problema é o Geraldo Alckmin, né? Aqueles que vêm aí de outro espectro e emprestam os seus corpinhos e as suas alminhas a esse delinquente, que é um símbolo da delinquência, não tem como você retirar. Eu não ouvi nenhum ministro do STJ dizer que aqueles crimes não existiram. Então, é tudo uma gambiarra, né, de reabilitação, e aí, só para comentar o que a Ana trouxe, que realmente aquele segurança do Lula com uma submetralhadora, representando essa obscuridade que cerca o Lula. Né? Não tem nada mais em torno desse personagem. Se ele já teve algum charme, né? Mesmo o charme do meio Macunaíma, nem isso ele tem mais. Ele cometeu crimes que foram, de alguma maneira, quer dizer, ele foi descondenado, como se tem dito, né? Se ninguém
ninguém de boa fé entendeu essa manobra do Supremo e a considerou suficiente para que o Lula seja considerado um homem honesto. Ele é o que a gente sabe que ele é. E, no entanto, ele não pode circular, ele não tem, eu digo, ele não existe na luz. O Lula não existe na luz, ele só existe na sombra e nas manchetes daqueles que querem lançar luz artificial. E eu comentei isso, eu falei, bom, ali não era, então a gente se enganou. Ali não era uma submetralhadora na mão de um personagem ali protegendo um homem odiado pelo seu país. Era um livro, né? Sabe esse negócio da checagem? Né? Assim, checamos, não é isso que a gente vê? Você checa o que você quiser. É o nome do jogo. Então, nós checamos, não era uma submetralhadora, era um livro, era o Clube do Livro. Aquele ali era um adido cultural do futuro governo Lula, portando um livro. Foi um erro aí de percepção. Agora, só para fechar com as metáforas futebolísticas, né, Lacombe, que até o Lula gostava muito, e teve uma época aí até que a gente aguentou, porque a gente achava que poderia sair ali, né, enfim, um governo pelo menos passageiro e não uma quadrilha. Você falou do Ciro Gomes, do Lula, e no futebol você citou, né, essas metáforas, tem aquela também que esse é a natureza marca. Isso aí, para quem não é do futebol, é isso. O cara é ruim, não tem efetividade, não tem como ele fazer gol, deixa que esse é a natureza marca. Eu não sei, a Ana tem falado isso muito, né? Deixa falar, deixa o Lula falar. E, sem dúvida, em termos de disputa eleitoral, o que o oponente dele, que está colocado aí, principalmente, que é o presidente Bolsonaro, mais quer que ele fale. Não precisa nem marcar, deixa ele na banheira lá, falando as bobagens dele, que tá bom demais. Ana. Inclusive, nessa entrevista da revista Time, não foi apenas o sincericídio sobre Zelensky, né, que causou aí uma estranheza global aqui nos Estados Unidos, representantes da Ucrânia também, né, a embaixadora da Ucrânia no Brasil também se manifestou, mas ele disse, quando perguntado sobre os caminhos econômicos, as plataformas econômicas para o Brasil, caso eleito, ele respondeu, eu não sei, se eu for eleito, depois eu decido. Então, nós temos que prestar atenção, muita atenção, porque todos os indícios do que ele fará, né, isola aqui, né, se esse homem for eleito, está tudo aí preto no branco. E lembrando que a Time não está mais entre as 25 publicações mais importantes aqui dos Estados Unidos, né? Hoje ela detém aí um poderio de influência no campo da informação muito pequeno. Só queria terminar o meu comentário, então, aqui mandando um abraço para o pessoal que está aqui no chat, de Berlim, de Divinópolis, Resende, Rio de Janeiro, Manaus, Barra Mansa, Salvador, Varginha, Tóquio e São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro.